A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar sobre a família numa outra ótica, numa ótica de instrumento de redenção espiritual. O que é isso? O que é que isto quer dizer? Bom, Jesus afirmou o seguinte: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E não é precisamente no círculo aconchegante da família que estamos a caminho com aquele que a nossa insensatez converteu em adversário. O Espiritismo coloca, pois, sob a perspectiva inteiramente renovada e até inesperada, além de criativa e realista, a difícil e até agora inexplicável problemática do inter-relacionamento familiar. Se um membro da nossa família tem dificuldades em nos aceitar, em nos entender, em nos amar, podemos estar certos de que tais dificuldades foram criadas por nós mesmos, num relacionamento anterior em que as nossas paixões ignoraram o bom senso. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde é que essa repulsão se origina? Perguntou Allan Kardec aos seus instrutores espirituais na questão 389 do Livro dos Espíritos. Eles responderam: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. O ponto de encontro de muitas dessas antipatias que necessitam do toque mágico, do amor e do entendimento é a família consanguínea, célula de um organismo mais amplo, que é a família espiritual, que por sua vez é a célula da instituição infinitamente mais vasta, que são a família mundial e, finalmente, a família universal. A doutrina espírita considera a instituição do casamento como instrumento do progresso na marcha da humanidade e, reversamente, a abolição do casamento como uma regressão à vida dos animais. Também refere as questões 695 e 696 do mesmo livro. Como vimos há pouco, é também essa a opinião dos cientistas especializados responsáveis. Ao comentar as questões indicadas, Allan Kardec acrescentou que o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. No que, mais uma vez, estão de acordo os estudiosos do problema do ponto de vista científico e formuladores e divulgadores da doutrina espírita. Isto nos leva à delicada questão do divórcio, reconhecido como uma das principais causas desagregadoras do casamento e, por extensão, da família. O problema da indissolubilidade do casamento foi abordado pelos espíritos de maneira bastante sumária na questão 697. Perguntados sobre se está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento, responderam da seguinte forma: é uma lei muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar as suas leis, só as da natureza são imutáveis, porque são perfeitas. O que é que isso quer dizer exatamente? Em primeiro lugar, convém chamar a atenção para o facto de que a resposta foi dada no contexto de uma pergunta específica sobre a indissolubilidade absoluta. Realmente, a lei natural ou divina não impõe inapelavelmente um tipo rígido de união,
mesmo porque o livre-arbítrio é princípio fundamental, direito inalienável do ser humano. Sem o livre-arbítrio, consta enfaticamente da questão número 843 do Livro dos Espíritos, o homem, sem este livre-arbítrio, o homem seria uma mera máquina. A lei natural, por conseguinte, caros amigos, não iria traçar limites arbitrários às opções humanas, encadeando homens e mulheres a um severo regime de escravidão, que poderá conduzir a situações calamitosas em termos evolutivos, resultando em agravamento dos conflitos, em lugar de os resolver, ou pelo menos de os atenuar. Como vimos, e acrescentando, como vimos, lembrando repetidamente, o Espiritismo não se propõe a ditar regras de procedimento específico para cada situação da vida. O que oferece são princípios gerais. É uma estrutura básica montada sobre a permanência e estabilidade de verdades testadas e aprovadas pela experiência de muitos milénios. Que dentro desse espaço se movimenta a criatura humana no exercício pleno do seu livre-arbítrio e decida o que melhor lhe convém ante o conjunto de circunstâncias em que se encontra. O casamento é compromisso espiritual previamente negociado e acertado, ainda que nem sempre aceite de bom grado pelas partes envolvidas. São muitos, se não a maioria, os que se unem na expectativa de muitos anos de turbulência e mal-entendidos porque estão em débito com o parceiro que acolhem, precisamente para que se conciliem, se ajustem, se pacifiquem e se amem, ou pelo menos se respeitem e estimem. Mergulhados, porém, na carne, os bons propósitos do devedor que programou para si mesmo um regime de tolerância e autocontrole podem falhar. Como também pode exorbitar da sua desejável moderação o parceiro que vem para receber a reparação e, em lugar de recolher com serenidade o que lhe é devido e que outrora lhe foi negado, em atenção, apoio, segurança e afeto, assume a atitude do tirano arbitrário que, além de exigir com intransigência o devido, humilha, oprime e odeia o parceiro que, afinal de contas, está a fazer o possível dentro das suas limitações para cumprir o seu compromisso. Nesses casos, o processo de ajuste, que será sempre algo difícil, mas poderá se desenrolar em clima de mútua compreensão, converte-se, infelizmente, em vingança irracional. Numa situação dessas, mais frequente do que poderíamos supor, é a indissolubilidade absoluta a que se refere a codificação espírita. Seria, de facto, uma lei antinatural. Se um dos parceiros da união programada com o objetivo de promover uma retificação de comportamento se utilizou insensatamente da sua faculdade de livre escolha, optando pelo ódio e a vingança, quando poderia simplesmente recolher o que lhe é devido por um devedor disposto a pagar, seria injusto que a lei recusasse a este o direito de recuar do compromisso assumido, modificar os seus termos ou adiar a execução, assumindo, é claro, todas as responsabilidades decorrentes dos seus atos, como sempre, aliás. A lei divina contesta a lei divina não contesta a violência que um parceiro se dispõe a praticar sobre o outro. Além do mais, a dívida não é tanto como o indivíduo prejudicado quanto com a própria lei divina desrespeitada. No momento em que arruinamos ou assassinamos alguém, cometemos, claro, um delito pessoal de maior gravidade. É preciso lembrar, contudo, que a vítima também se encontra envolvida com a lei que, paradoxalmente, irá exibir a reparação da falta cometida, não para vingá-la,
mas para desestimular o faltoso, mostrando-lhe que cada gesto negativo cria a sua matriz de reparação. O Cristo foi enfático e preciso ao ligar sempre o erro à dor do resgate, dizendo: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não há sofrimento inocente, caros amigos, nem cobrança injusta ou indevida. O que deve, paga, e o que está sendo cobrado é porque deve. Assim, a própria vítima de um gesto criminoso é também um ser endividado perante a lei, por alguma razão concreta anterior, ainda que ignorada, esquecida. Se, em lugar de se reconciliar, ela se vingar, estará a reabrir sua conta com novo débito, em vez de a saldar. A lei natural, portanto, não prescreve a indissolubilidade mandatária e absoluta do casamento, como a caracterizou Allan Kardec na sua questão. Consequentemente, a lei humana não deve ser mais realista do que a outra que lhe é superior. Deve ser flexível, abrindo espaço para as opções individuais do livre-arbítrio. Caros amigos e ouvintes, isso, contudo, está longe de significar uma atitude de complacência ou de estímulo à separação dos casais em dificuldades. O divórcio é admissível em situações de grave conflito, nas quais a separação legal assume a condição do mal menor, em confronto com opções potencialmente mais graves que projetam ameaçadoras tragédias e aflições imprevisíveis, como os suicídios, assassinatos e conflitos outros que destroem famílias e acarretam novos e pesados compromissos, em vez de resolver os que já vieram do passado por auto-herança. Convém, portanto, atentar para todos os aspectos da questão e não ceder precipitadamente ao primeiro impulso passional ou solicitação do comodismo ou do egoísmo. Dificuldades de relacionamento são mesmo de se esperar na grande maioria das uniões que se processam no nosso mundo ainda imperfeito. Não deve ser desprezado o importante aspecto de que o casamento foi combinado e aceite com a necessária antecipação, precisamente para neutralizar diferenças e dificuldades que persistem entre dois ou mais espíritos. O que a lei divina prescreve para o casamento é o amor, na sua mais ampla e abrangente conotação, no qual o sexo é apenas a expressão física de uma profunda e serena sintonia espiritual. Estas uniões, contudo, são ainda a exceção e não a norma. Ocorre entre aqueles que, na expressão de Jesus, Deus juntou na imutável perfeição de suas leis. Que ninguém os separe, mesmo porque, atingida essa fase de sabedoria, entendimento e serenidade, os espíritos pouco se importam de que os vínculos matrimoniais sejam indissolúveis ou não em termos humanos, dado que, para eles, vige a lei divina que já os uniu pelo vínculo supremo do amor. Em suma, recuar ante uma situação de desarmonia no casamento, de um cônjuge difícil ou de problemas aparentemente insolúveis, é gesto e fraqueza e covardia de graves implicações. Somos colocados, caros amigos, em situações dessas precisamente para resolver conflitos emocionais que nos barram os passos no caminho evolutivo. Estaremos a recusar exatamente o remédio prescrito para curar mazelas persistentes que se arrastam, às vezes por séculos ou milénios, aderidas à nossa estrutura espiritual. A separação
e o divórcio constituem, assim, atitudes que não devem ser assumidas antes de profunda análise e demorada meditação que nos levem à plena consciência das responsabilidades envolvidas. Como escreveu Paulo, com admirável lucidez e poder de síntese, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Espiritismo não é a doutrina do não e sim, da responsabilidade. Viver é escolher, é optar, é decidir. E a escolha é sempre livre dentro de um leque relativamente amplo de alternativas. A sementeira, costumamos dizer, é voluntária. A colheita é que é sempre obrigatória. É no contexto da família que vem desaguar um volume incalculável de consequências mais ou menos penosas, resultantes de desacertos anteriores, de decisões tomadas ao arrepio das leis flexíveis e, ao mesmo tempo, severas, que regulam o universo ético no qual nos movimentamos. Para que um dia possamos desfrutar o privilégio de viver em comunidades felizes e harmoniosas, aqui ou no mundo póstumo, temos de aceitar, ainda que relutantemente, as regras do jogo da vida. O trabalho da reconciliação com espíritos que prejudicamos, com o descontrole das nossas paixões, nunca é fácil. E por isso, o comodismo nos empurra para o adiantamento das lutas e renúncias por onde passa o caminho da vitória. Como foro natural de complexos problemas humanos e núcleo inevitável das experiências ratificadoras que nos incumbe levar a bom termo, a família é instrumento da redenção individual e, por extensão, do equilíbrio social. Não precisaria de nenhuma outra razão para ser estudada com seriedade e preservada com firmeza nas suas estruturas e nos seus propósitos educativos. E se no lar encontrarmos a harmonia que todos nós desejamos, o equilíbrio, a paz, o amor, podem crer que o número de eventos bélicos diminuirá, porque, repetimos, a primeira e principal escola do mundo é o lar. Se o lar for desajustado, isso se irá exteriorizar e pode-se concretizar nas guerras que nós agora observamos. Temos que remediar algumas coisas, mas agora é tempo de começarmos na prevenção para que o mundo futuro seja mais pacífico. Caros amigos ouvintes, vamos terminar com a nossa mensagem do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, e que diz o seguinte: depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de te entregares ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de te consciencializares do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Agora sim, caros amigos e ouvintes, chegamos ao fim desta rubrica. Foi um prazer estar na vossa companhia. Desejo-vos a todos um excelente fim de semana. Para quem está a trabalhar, bom trabalho. Para quem está a conduzir, atenção à estrada e bom passeio. E que tenhamos uma excelente semana de autoanálise, de estudo, de convívio, de alegria. Tendo a certeza que somos imortais, que somos filhos de Deus e que a vida
é uma bênção, uma enorme bênção. Marcamos encontro para o próximo sábado. Fiquem com um abraço forte e apertado aqui do Pedro Silva. E não se esqueçam, caros amigos e ouvintes, de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.